Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Muito bom estar aqui para mais um dia do nosso devocional. Nós estamos falando sobre ira e hoje nós vamos falar sobre o porquê ficamos irados. Você já parou para pensar nisso? Parou para pensar por que você fica irado? Quais são as razões da sua ira? Onde é que nasce esse sentimento que na maioria das vezes se torna injusto, pecaminoso? Onde é que surge isso? Como que ele se processa? E para isso eu quero ler com você a epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versos 1 e 2, diz assim: De onde procedem guerras e contendas? Que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. É interessante que o apóstolo Tiago, aqui nesse texto, ele mostra para nós um problema muito comum, um problema, como nós temos visto, que todos nós, de uma maneira ou de outra, somos afetados. E embora a ira não apareça no texto aqui, nós sabemos que as palavras e as ações decorrentes aqui nesse texto estão ligadas à ira, a ira que procede do nosso coração. Então, Tiago, ele destaca a causa da nossa ira. Ele vai mostrar a razão pela qual nós ficamos irados. E ele coloca de maneira muito clara que essa ira está ligada aos desejos que guerreiam dentro de nós. Ele usa o verbo aqui, guerrear, né? Aquele que procedem de guerras, e aí ali no finalzinho do versículo 2 ele diz fazer guerras. Então essa ideia, ela apresenta uma imagem de um exército, né? Uma imagem aqui militar, de um exército que está pronto para a batalha. É como se aqui ele fosse uma imagem militar dos nossos desejos, como sendo esse exército pronto para a batalha, pronto para a guerra. E ali parece que todos os nossos desejos estão entrincheirados, colocados, posicionados, prontos para lutar. E essa batalha que Tiago se refere é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual, uma batalha que nasce no coração. A luta contra a carne e o espírito, como Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26 menciona. Então, é a batalha contra os nossos desejos pecaminosos. Esses desejos que guerreiam contra a nossa alma. Então, Tiago, Tiago aqui não se refere aos desejos normais e legítimos. Nós temos desejos que são normais, desejos que são legítimos. O autor aqui nos traz um exemplo interessante, que eu desejo que a minha esposa me ame, você deseja que o seu cônjuge te ame. Agora, a questão é que eu não posso exigir ou permitir que isso controle a minha vida. Porque aí sim nós teremos consequências muito danosas desse tipo de controle, se formos controlados por isso. Então o que está muito claro aqui, que Tiago mostra que a causa desse conflito, ela não está ligada apenas no moralismo ou no comportamentalismo ou no comportamento, né, se a gente pode assim dizer. Então ele não analisa de uma maneira simplista, ele não nos dá um conselho simplista, dizendo assim, olha, não, diga não a esse sentimento, diga não a essa questão, a esse pecado, pare com isso, entregue isso para Jesus. Talvez você já ouviu isso. Crucifique o seu velho homem, ore por isso, coloque diante do altar de Deus. Talvez alguém já tenha
falado com você sobre essas expressões e tenho oferecido esse tipo de conselho simplista, mas o fato é que talvez você já tenha tentado fazer isso e isso não teve sucesso. Por quê? Porque a questão é muito mais profunda. A questão não é simplesmente de um comportamento, não é só parar com alguma coisa, não é só deixar de fazer, ou simplesmente falar assim, não, eu vou fazer uma oração para que esse comportamento mude. Não, a coisa é muito mais profunda. Você não pode simplesmente se desligar da sua ira. E por que isso não funciona? Porque as nossas palavras e ações pecaminosas, como a gente já viu anteriormente, elas procedem de desejos pecaminosos, Então, é possível a nós compreendermos esses desejos, né, que a gente tem falado. A gente, olhando para Tiago, nós vemos que Tiago ele não oferece uma solução comportamental. Não é pare com isso e faça isso. Tiago não faz isso, Tiago vai além. Mas é interessante. Ele também não oferece aqui uma teoria, por exemplo, psicanalítica, onde você tem que investigar o seu passado, onde você precisa ir lá numa região obscura da sua alma, e que só quem vai conseguir fazer isso é um terapeuta treinado, um psicólogo. E aí você tem que ir para o psicólogo para investigar nessa linha psicanalítica essa perspectiva para que você possa ter isso resolvido. Tiago não nos orienta nem na perspectiva do comportamento, nem nessa perspectiva psicanalítica, que você tem que investigar algo obscuro da sua alma para encontrar. Ao invés disso, Tiago faz um diagnóstico muito preciso do problema que nos leva à ira, segundo o verso 1 e 2 do capítulo 4. Né? O problema, ele até pode nos surpreender de maneira muito simples, mas nós vemos aqui termos muito profundos nesse sentido, porque ele diz assim: você fica irado quando você não tem o que você deseja. Nós ficamos irados quando nós não temos o que desejamos. Simples, mas bem distante de ser simplista. Bem distante de ser simplista. Então eu quero encorajar a mim e encorajar a você nesses próximos dias a fazer um exercício, a procurar ter uma percepção de quando você fica irado, quando essas situações acontecerem, e aí você, quando ficar amargurado, irado, quando ficar assim, você procurar sondar o seu coração. Sondar o seu coração em que sentido? No sentido de que você vai ver quais são os desejos que você tem tido. Por que você está ficando irado? Via de regra é porque o seu desejo ele não foi cumprido, porque você não tem aquilo que você desejou. Então, em quais mentiras você acreditou? Por quais desejos você ansiou? Talvez fazer essas perguntas. De que maneira você pode ter acreditado e exigido que o mundo precise girar ao redor de você mesmo? E todo mundo tem que te servir. Faça essas perguntas. E aí, na ação, nós temos que buscar diante do Senhor, Deus, o porquê o meu coração está desejando, porquê o meu coração está acreditando, porquê ele está ansiando esse tipo de coisa. E aí vai de fato morar a causa das coisas que nos deixam irados. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa derramar graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que possamos, pela instrução do Espírito Santo, identificar as causas, os desejos pecaminosos que temos em nosso coração, para que possamos de fato vivermos livres do controle da ira e possamos sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você,
Você tenha um excelente dia. Até o próximo encontro que nós teremos aqui. Um abraço e até mais.